participam da palavra de Deus, ouvem essa palavra, comem e bebem do corpo e do sangue do Senhor Jesus, mas não estão discernindo o tempo que a gente está vivendo. Muito movimento, mas pouco resultado. Vocês trabalham muito, mas vocês não veem os resultados. Porque quando vocês trazem esses resultados, Deus disse: eu com assopro dissipo todos os resultados. É tempo do povo de Deus entender que cuidar da família é a coisa mais importante que Deus nos deu para fazer nessa terra. É lógico, junto com a evangelização, junto com a ministração da palavra, junto com a nossa vida espiritual, mas isso engloba a nossa família. Todos envolvidos na obra de Deus, é lógico, isso engloba a nossa família. A família tem sido atacada, queridos, na sua concepção. Sabe o nascedouro? Quando é o nascedouro de uma família? O nascedouro é quando um jovem, uma moça, um rapaz, começa a se interessar um pelo outro para namorar, noivar e casar e formar uma família. O diabo, não se contentando com destruir as famílias que já estão formadas, ele tem trabalhado para destruir o nascedouro. Porque se for lá no nascedouro, assim como tentou matar Jesus quando ainda era uma criança, o inimigo tem tentado matar as famílias quando elas estão nascendo. Por quê? Porque as pessoas distanciadas de Deus estão nascendo famílias doentes, relacionamentos cada vez mais superficiais e virtuais. Tem gente hoje buscando namorar em chat de internet. Irmãos, não há confiabilidade na internet para se fazer isso. Muitos meninos e meninas têm sido enganados pelas fotos ilusórias postadas na internet de pessoas que nem são aquelas pessoas cujas fotos estão ali. Encontros são marcados e meninas e meninos vão e não sabem que estão indo para a morte, porque são pessoas que usam a internet para fazer esse tipo de coisa. Mas mesmo que não seja isso, vamos supor que seja a própria pessoa mesmo, e que dali vai nascer um relacionamento. Como um relacionamento pode nascer para dar certo, para ser uma família que vai vencer o tempo? Na base da virtualidade da internet. Não existe essa possibilidade. E namoros hoje estão começando pela internet. O culto ao corpo e aos padrões de beleza estético estão balizando os relacionamentos como se fossem imprescindíveis. Todo mundo correndo para ter aquele corpinho sarado, porque afinal de contas, ele é meu passaporte para a felicidade. Ele é o meu passaporte para um casamento, Queridos, eu fico preocupado, não porque o mundo faz isso, porque o mundo jaz no maligno e o mundo é assim mesmo. O mundo age dessa maneira, o mundo pensa assim e o mundo vai de mal a pior. Mas o que me causa estranheza e preocupação é quando vejo que o povo de Deus está fazendo uso dos mesmos critérios para a formação de uma família. Eu fico preocupado quando vejo que muitos jovens hoje estão fugindo do casamento formal. Muitos jovens estão fugindo do casamento formal, do compromisso do homem com uma mulher, da mulher com o homem, numa aliança diante de Deus e da sociedade dos homens. Não, esse negócio de casamento, isso aí, muito complicado.
eu me relaciono com alguém aqui, com alguém ali, e eu não tenho compromisso com ela não tem comigo, eu não tenho com ele e tal, porque hoje as coisas estão muito difíceis, né? E vão melhorar fazendo isso, com certeza. Não, que ele vai piorar, e muito. Já há pais hoje concordando o seguinte: eu prefiro que a minha filha traga um namorado aqui para casa e que eles tenham as intimidades deles lá no quarto, do que eles irem para a rua e eu não saber onde eles estão. Pais cristãos hoje estão se contentando com isso. E já outros pais que estão cedendo a coisas muito piores, como, por exemplo, achando normal a homossexualidade na vida dos seus filhos. Fazer o quê, né? A gente criou como menino, mas ele se acha uma menina, e aí? Quem que pode mudar isso? Nós criamos como menina, mas o mundo moderno, né? E eu vejo pais cristãos que estão procurando até mesmo uma teologia que possa abraçar essas coisas que estão acontecendo no seio da família como coisa normal. Afinal de contas, tem a igreja A, B, C que já aceita, tem até pastor homossexual. Irmãos, o mundo que a gente vive hoje está se tornando numa grande Babel. E o grande prejuízo, o maior prejuízo, é o que está sendo causado nas famílias. O divórcio, queridos, hoje, é um expediente normal na vida de muitos, inclusive do povo de Deus. Eu tenho orientado, querido, cuidado com essa situação de divórcio. A palavra de Deus fala de divórcio? Fala. Mas fala também que o divórcio foi concedido por Moisés ao povo por causa da dureza dos seus corações. Aí eu pergunto, crente pode ter um coração duro assim? Não, não pode. E a Bíblia diz que aquele que opta pelo divórcio, porque o caminho escolhido foi o da traição conjugal, das relações sexuais ilícitas, a palavra de Deus é clara, dizendo que tal pessoa fica em estado de maldição. E eu vejo os irmãos que, buscando casar pela segunda vez, porque foram traídos no seu casamento, não estão tendo o cuidado de saber que essa pessoa com quem vão se casar, que na maioria das vezes também são divorciados, por que divorciou? Não importa por quê, isso já passou. A palavra de Deus diz que quem casar com a mulher ou com um homem, repudiado, comete adultério. Você está entendendo porque tem que saber o porquê? Você não cometeu, você foi fiel no teu casamento acabou porque a outra parte fez tudo errado, traiu, saiu por aí, fez um monte de besteira. Mas agora você vai se unir a uma outra pessoa. É possível haver um outro casamento? Sim, é possível. Deus pode reestruturar a sua vida? Pode. Mas veja bem com quem você vai se unir, querido. Porque como é que você vai cuidar dos seus filhos? Que exemplo você vai passar para os seus filhos se você se unir a uma pessoa que também traiu o seu cônjuge? Se você se uniu a uma pessoa que foi o alvo, que foi o nascedouro do divórcio daquele outro casamento, foi essa pessoa. Não, isso aí Deus passa uma borracha. Queridos, a única possibilidade de uma mudança, de uma transformação, é se essa pessoa, quando fez isso, não conhecia nada da palavra de Deus, fez lá na sua vida pregressa sem Cristo. Ainda há uma possibilidade de, em Cristo, essa pessoa ser renovada, restaurada e passar a entender o casamento e a família de uma outra maneira.
Mas se a pessoa, quando fez isso, já era cristão, conhecedor da palavra de Deus, eu, se eu fosse você, não botava a mão nessa cumbuca. Porque se você botar, você está assumindo uma posição totalmente antagônica aos princípios da palavra de Deus. Por isso que Paulo disse que às vezes é melhor permanecer viúvo do que casar novamente. Ele falou isso às mulheres principalmente. Por quê? Porque buscando um segundo casamento, a pessoa pode se envolver com a pessoa errada. E eu estou muito preocupado de ver hoje, queridos, o número de irmãs cristãs, servas do Senhor, que estão se envolvendo com pessoas erradas. Pessoas que não têm condição de firmar um compromisso baseado na palavra de Deus, porque não vive com Deus, porque não tem compromisso com Deus, e as pessoas acham que isso é normal. E como nós teremos famílias e casamentos saudáveis, se o nascedouro está comprometido? Como que a gente vai ter? Tais famílias já nasceram fadadas ao fracasso, à desintegração, e isso tem acontecido, queridos. É com tristeza que eu digo isso. Tem casamentos hoje que estão acontecendo no meio do povo de Deus que já começa dando tudo errado, porque o nascedouro está errado, a forma está errada, a concepção, os valores, os sonhos estão errados, os alvos estão errados, está tudo errado. Nós precisamos buscar os motivos certos para que a gente possa cuidar da família, porque a palavra de Deus diz que se alguém é crente e não cuida da sua própria família, é pior do que o ímpio, é pior do que o descrente. Se não cuidarmos, queridos, da nossa família, vã é a nossa fé, e nós vamos nos tornar piores do que os ímpios, como alertou o apóstolo Paulo, e é verdade. Eu me preocupo hoje não é com o mundo. O mundano, querido, está valendo tudo. Está valendo tudo. Para o mundano está valendo tudo. Mas para o povo de Deus, com vocês não será assim, é o que diz a palavra de Deus. Os homens, como esposos e pais, e como sacerdotes da sua casa, precisam tomar posição diante de tudo isso. Eu preguei sexta-feira passada aqui no encontro de homens, na reunião de homens, no culto de homens, e falei sobre isso. Deus vai cobrar dos homens aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Porque quando você lê lá a orientação de Paulo, que o homem é o cabeça da sua esposa, do seu lar, da sua família, né? O homem se enche, né? Oh, tá vendo? Eu que mando lá em casa. Pois é, cuidado, que junto com o mando vem a responsabilidade. Quando o cajado descer, quando o martelo bater, vou te dar uma notícia, é na sua cabeça que vai bater primeiro. Porque não é só mandar não, querido, é dar o exemplo. As mulheres, como esposas e mães, e como auxiliadoras idôneas, que é o que a palavra de Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Precisam edificar a sua casa como mulheres sábias, porque a mulher sábia edifica a sua casa, a tola com as suas próprias mãos, a destrói. E como a gente tem visto hoje mulher tola, né? Algumas porque não conhecem a Bíblia, outras conhecendo a palavra de Deus, continuam tolas do mesmo jeito. Cada vez mais as mulheres buscando uma necessidade material, física, de trabalhar e de ganhar dinheiro e ajudar o esposo na economia doméstica, estão se igualando naquilo que tem de pior, que era comportamento anterior somente dos homens, e agora se tornou também das mulheres. O número de mulheres lésbicas e homossexuais tem crescido assustadoramente. O número de divórcios que são começados, iniciados com a atitude da mulher de trair o marido no casamento, tem crescido assustadoramente. Por quê, queridos? Porque essa independência financeira, intelectual, social, trouxe para a mulher algumas coisas boas, mas trouxe também muita coisa ruim.
E a mulher que não é sábia, e ela adquire conhecimento e faz uma faculdade, agora tem um bom emprego, a coisa pior que pode acontecer a alguém, aí eu não digo só a mulher, mas também ao homem e à mulher, a coisa pior que pode acontecer é quando uma pessoa adquire conhecimento, ganha dinheiro, fica rico e famoso, mas não tem meu Senhor. É um desastre. Antes não ganhasse dinheiro, antes não tivesse conhecimento, porque esse conhecimento e essa condição financeira vai ser a razão da ruína da vida dessa pessoa. E isso tem acontecido demais com as mulheres, demais. Os jovens precisam se posicionar, queridos. Os jovens não podem mais se estribar na sua pouca idade para dizer assim, desculpa aí a besteira que eu fiz. Não. Porque assim como o apóstolo Paulo disse a Timóteo, ele diz hoje, pela palavra de Deus, aos jovens do nosso tempo: jovens, ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis, no comportamento, na atitude, nas palavras, no proceder. Por quê, querido? Porque juventude não tem que rimar com irresponsabilidade. Eu tenho dito aos jovens da nossa igreja, quando nós iniciamos um projeto aqui chamado Escola de Daniel, é porque eu acredito que é possível um jovem ir para dentro da Babilônia como Daniel foi. É possível um jovem ir para dentro do Egito como José foi, vendido como escravo, e não se contaminar nem com a Babilônia e nem com o Egito. É possível. E Deus quer que os nossos jovens sejam separados para não se contaminarem. Não porque eles são os melhores e famosos. Não, não, querido. Pela misericórdia de Deus, Deus separou você, jovem, para você não se contaminar, para você poder constituir uma família que vai vencer o tempo e as intempéries da vida, para você ter um lar que você possa dizer como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas o que a gente vê hoje, queridos, é uma juventude irresponsável, mergulhada nas aparências, na preocupação apenas com aquilo que é exterior, deixando de lado os verdadeiros valores da vida, porque as mulheres casadas, que deviam dar exemplo às mais jovens, para que se tornem boas esposas, boas donas de casa, boas mães, não estão fazendo. Também estão lá pelas páginas sociais da vida, expondo a sua vida e tomando atitudes e falando coisas que não ajudam em nada as mais novas, que deveriam estar vendo nessa mulher já casada com filhos um outro tipo de comportamento. Os irmãos entendem o que está acontecendo hoje, queridos? Eu vou dizer uma coisa para você: você é um bem-aventurado, saber que você tem acesso a essa palavra. Você já parou para pensar o número de mulheres, de rapazes, de moças, de jovens que nunca tiveram acesso a isso? E o único acesso que eles têm é a próxima balada. Qual é a próxima balada? Qual é a próxima resenha? Né? Agora, a palavra certa é resenha. E de vez em quando, numa resenha dessa, alguém vai e não volta. Alguém vai e volta grávida, para depois fazer um aborto, e para piorar ainda mais a situação. Porque agora, o útero dessa moça tem a marca de um cemitério, porque houve um assassinato dentro dele. Vivemos numa época muito difícil, queridos. Tem que perguntar para o candidato que a gente vai votar: vem cá, você é a favor do aborto? Se pronuncia e diz o que você é, o que você não é. Por quê? Porque nós podemos estar votando em alguém que depois vai lá sancionar uma lei que concorda com o aborto, que concorda com a destruição de uma vida no ventre materno, no seu nascedouro. Queridos, a igreja, mais do que nunca, nós temos que cuidar da nossa família. Você concorda comigo? Diga amém. E a coisa está séria. A coisa não está de brincadeira. Satanás não está brincando de matar, roubar e destruir. Ele está levando a sério.
Matar, roubar e destruir a especialidade dele, e ele está fazendo direitinho. Muitas vezes são os crentes que estão brincando com a palavra de Deus, porque Satanás não está brincando com a missão dele. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos conversar com os nossos filhos, conversar entre nós, os casais, e dizer: olha, vamos guardar a nossa casa, vamos fazer um cerco aqui, para que o inimigo não tenha como penetrar. Nós temos recebido muitas famílias na nossa igreja, que vêm para cá buscando um refúgio de socorro para os filhos, porque vêm de igrejas onde simplesmente isso não tem. Eu vi meu filho e minha filha, que foi criada no evangelho, escorregando entre os meus dedos, indo embora para o mundo, e eu não tinha o que fazer, não sabia o que fazer, porque a igreja simplesmente não tem nada, a igreja não se preocupa com eles, a igreja tem preocupação só com o adulto. É com tristeza que eu digo isso, queridos. A motivação de alguns líderes hoje não é com as vidas, mas é com o que essas pessoas podem dar para a igreja. É com tristeza que eu digo isso. Criança não pode dar nada, né? Adolescente vai dar o quê? Só dor de cabeça e trabalho. Então deixa essa turma para lá. Se eles não estiverem na igreja, um favor que eles fazem. Alguns líderes não falam, mas pensam assim. Queridos, atitudes mostram preocupações. Quando nós estávamos lá no galpão alugado, sem condição nenhuma, pagando um aluguel caro, passando um aperto tremendo, nós decidimos que nós íamos cuidar primeiro das crianças. Eu me lembro quando eu contratei um pedreiro e um servente, começamos a fazer sala após sala, e instalar ar-condicionados. Meu Deus, que dificuldade, um ano inteiro colocamos um pedreiro e um servente, fechando salas, revestindo paredes, sabe, botando ar-condicionado, galpão, era um calor, era uma fornalha ardente que os adultos tinham que enfrentar, mas nós decidimos cuidar primeiro das nossas crianças. As crianças chegaram aqui antes dos adultos. O Vida Aqui usou esse lugar aqui mais de um ano antes da igreja vir para cá, porque cresceu, não tinha espaço lá, e tivemos que trazer as crianças para as salas aqui. Se nós tivéssemos chegado aqui, queridos, eu já falei isso, era muito simples. Se a nossa visão fosse só o adulto, a gente pegava, construía um galpão bem grande, daqui do começo até lá no final, um telhadão por cima, um rebaixamento, e vamos reunir 2.000 pessoas, e as crianças, bota onde? Bota aí, se vira aí, fica do lado do pai e da mãe. Não, criança não pode fazer isso, porque criança cresce. Você sabe quanto tempo leva para uma criança crescer dentro da igreja? 10 anos. 10 anos. Ela vira uma adolescente, um jovem, um adulto. Sabe quanto tempo a nossa igreja tem? 20 anos, vamos fazer agora. Nossas primeiras crianças lá, hoje estão todos formados na faculdade. Estão casados. Já pensou se nós estivéssemos esperando até hoje para resolver o problema deles? E dar um lugar para onde eles pudessem ficar com um certo conforto? Nós teríamos perdido toda esta geração. Mas graças a Deus nós não perdemos. Muitos deles estão aqui hoje dando alegria para os seus pais, porque nós investimos nessas crianças. Irmãos, igreja local que não se preocupa com a criança, vai desculpar, para mim não é igreja. Líder que não tem preocupação com criança não é líder de Deus. Ele pode ser líder de qualquer coisa, menos de Deus. Porque a palavra de Jesus, quando estavam tentando impedir as crianças de chegarem a Ele, é: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis. E eu vou dizer, tem uns líderes hoje que estão embaraçando as crianças, estão impedindo deles terem uma vida como criança, crescerem na igreja e amarem a obra de Deus. Então, eles são culpados disso.
Nossas cadeias estão cheias de presos jovens que estão perdendo a vida porque passaram por dentro de uma igreja perante líderes irresponsáveis. E não tem nada a ver com pobreza não, tá, querido? Vem dizer, não, porque a igrejinha lá era pobre. Não vem me dizer essa. Porque graças a Deus eu fui pastor de igreja muito pobre. Muito pobre, mas pobre mesmo, pobre. O chão era de vermelhão. Mas a gente cerava ele todo final de semana. Ficava um vermelhão brilhoso, bonito, comprava cera, aquela com cheirinho gostoso, a igreja ficava perfumada. As igrejas, quando eu peguei a igreja, ela era pintada de cal branco. Mas era branco, não era cor de sujeira, não. A primeira coisa que eu fiz lá em Itaboraí, quando eu peguei aquela igrejinha pobre, foi jogar o telhado todo embaixo, reconstruir a escolinha dominical. Fizemos um berçário novo, fizemos um maternal novo, fizemos a turma de principiantes nova, construímos uma nova sala. O irmão Jorge, o diácono Jorge, que hoje é o mestre de obras dessa obra toda aqui, a primeira obra que ele pegou na Nova Vida foi construir uma sala para adolescentes e um tanque batismal. Foi lá em Itaboraí, se você não sabe. Porque o então pastor daquela igreja, um tal de diácono Robson, com 27 anos de idade, 25, foi para lá com a sua namorada, Raquel, para cuidar daquela igreja. Hoje, é uma linda igreja, na entrada da cidade, do lado esquerdo, no alto, uma das grandes igrejas de Itaboraí. Mas o cuidado com as crianças define a qualidade de uma igreja. Eu não acredito numa igreja local cujo líder não tem visão para cuidar de criança. Eu corro dessa igreja. Eu sumo dela. Eu desapareço, eu não fico ali. Porque quem não tem visão para trabalhar com criança,